dia a todos. Damos início a mais uma sessão, a de número... a 38ª, de nossa pauta do dia 25 de outubro de 2016. Um dia após Manaus fazer mais um aniversário, desejando a toda a nossa população que tenha sabedoria no próximo domingo para escolher de forma madura e sábia o melhor governante para os próximos 4 anos. Peço a Deus, meus amigos, que tenhamos uma manifestação popular pacífica que nem tivemos no primeiro turno. Registrando a ausência do auditor Mário José Moraes Costa Filho, pelo período de férias 17 a 26 do 10, e o auditor Alípio Reis Firmo Filho também está ausente. Leitura de expedientes. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sessão especial aos 53 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas. Agradecemos o convite. Convite da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas para a solenidade de posse no cargo de Procuradora-Geral, a senhora Heloísa Simonete Teixeira, a realizar-se às 11 horas do dia 27 do 10, quinta-feira. Iremos agradecer o convite. Convite do Comando Militar da Amazônia para a Seminário Internacional de Operação na Selva, a realizar às 9 horas do dia 30 do 11. Se algum dos conselheiros quiser fazer presente, por favor, represente essa nossa Corte de Contas. Ofício do Presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, nosso prezado amigo Thies Montebello, agradecendo a atenção e cordialidade com que foi recebido em Manaus por ocasião da 13ª edição do CONINTER. Parabenização da Prodam pela passagem do nosso aniversário, dia 28 do 10. Agradeço penhoradamente. Passamos à fase de indicações e propostas. Com a palavra, nossa vice-presidente, conselheira Yara. Bom dia a todos. Primeiro, para parabenizar o nosso querido presidente, Ari Moutinho Júnior, pelo transcurso do seu aniversário, que ocorrerá na próxima sexta, dia 28 de outubro. E, ademais, quero, da mesma forma, aplaudi-lo pelos 10 meses de sua moderna, organizada gestão à frente da nossa Corte de Contas. E também não posso deixar de lembrar, por conta disso, também parabenizo pelo aniversário de seu filho, Bernardo, que ocorrerá amanhã, dia 26. Obrigado. De outubro. Finalizando, desejo Vossa Excelência e seu querido filho tenham muitos anos de vida, muita felicidade. Obrigado. E tudo que Vossa Excelência deseja, juntamente com a sua família, que Deus possa abençoá-lo. Obrigado, minha querida amiga, muito obrigado. Com a palavra, nosso querido decano. Excelência, endosso, assino embaixo e coloco em dobro tudo isso. Muita saúde, principalmente a saúde. Obrigado, meu querido amigo. Senhor presidente, Conselheiro Júlio Pinheiro. na mesma linha, desejo a Vossa Excelência e ao Bernardão, em que pese ainda tem idade, mas é um garoto que certamente o Bernardão cai exatamente pela esperteza, pela juventude, apesar de muito criança ainda, mas pela precocidade que o Bernardo... Como é o nome dele, conselheiro? Bernardo. Obrigado. Mas é o Bernardão. O Bernardão Vossa É Excelência tudo também Bernardo. chama seu pai. É tudo. Bernardo é gente boa desde que eu me entenda. Pela precocidade. Então, desejar a Vossa Excelência ao Bernardo saúde, paz e vida longa. Obrigado, meus irmãos queridos. Senhor presidente, Conselheiro da Érico. mesma forma, eu gostaria de aderir às manifestações que me antecederam e parabenizações a Vossa Excelência. Nós que estivemos na semana passada muito próximos num evento da OLACEF, tivemos a oportunidade de ter boas conversas.
E eu gostaria de desejar a Vossa Excelência, sobretudo, muita saúde ao seu filho. Eu não havia me lembrado, de fato, que também ele fazia aniversário essa semana, que é uma figura, no melhor sentido da expressão. E desejar, então, muita felicidade a você, ao seu filho, junto à sua bela família, que vocês, de fato, possam ter ainda muitos e muitos aniversários para comemorar pela vida. E, lembrando bem, aqui também as homenagens prestadas pela conselheira Iara, sobre já quase um ano da presidência de Vossa Excelência, e que tem se revelado, de fato, muito dinâmica, sobretudo, com características muito próprias, e que fazem com que o tribunal persista nesse caminho de desenvolvimento, de modernização. Eu que tenho acompanhado aí outros tribunais, e o Tribunal de Contas já disse no nosso grupo, não deve nada a nenhum tribunal do Brasil, inclua aí o Tribunal de Contas da União, claro, em alguns lugares mais avançado, menos avançado, enfim, mas é um tribunal cada vez mais moderno, e Vossa Excelência confirma isso na presidência do tribunal. Parabéns. Conselheiro Josué. Minha liberdade. Obrigado, meu querido. A riqueza do mês de outubro, claro que ganha quilates, ainda com o aniversário do Bernardo, que realmente é um grande comunicador espiritual. E um ouvinte da difusora, você sabe disso. Inclusive que imita, depois eu conto. É verdade, é verdade. Mas, Todo dia. presidente, o senhor já prestou atenção, nós todos, a riqueza desse outubro? Ele vem com rosas, com Aparecida, com as crianças, com o descobrimento da América, com o dia do mestre, com o dia do servidor, com o vosso aniversário, e de tantos outros amigos queridos que recheiam este outubro em festa. Mas, na realidade, o que eu escrevo é que Vossa Excelência deve tudo isso ao Arizão e à Lourdinha, a sua herança genética, do seu talento, a sua precoce experiência, que faz com que nós, em particular eu e o Érico, achemos que Vossa Excelência é muito mais velho que nós. Embora isso seja uma inverdade aritmética, porque Vossa Excelência é mais do que aritmético, é aristotélico. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Me tio, por favor, falta colher a assinatura do doutor Érico, da conselheira Iara e do eminente procurador-geral, que ouso pedir o assentimento. Obrigado. Vida longa, feliz. Obrigado, meu irmão querido. Conselheiro Presidente, Mário de Mello. depois de todas essas falas aqui, tão brilhantes, do nosso Josué, fica até pequeno qualquer manifestação. Mas eu gostaria só de desejar a Vossa Excelência vida longa, alegria, paz, ao seu filho Bernardo, que ele continue sendo esse garoto e cresça nessa mesma linha que ele tem, da alegria, da comunicação, que, coincidentemente, também eu tenho um filho Bernardo, que tem a mesma idade dele, e dizer a Vossa Excelência da alegria de estar aqui convivendo com Vossa Excelência, um amigo de tanto tempo, e Vossa Excelência um grande administrador, um grande gestor, e finalizar a minha fala desejando, nesse momento, que Vossa Excelência completa mais uma primavera, é o foco da sua vida profissional, da sua vida como funcionário público, da sua vida como gestor desse tribunal. Que os bons ventos, presidente, dos mares do Sul, continuem sempre soprando Vossa Excelência para que o senhor conduza o destino dessa casa com muita competência, com muita segurança, com muita inteligência, como Vossa Excelência vem conduzindo. Esse é o nosso desejo e, mais uma vez, reiterando que Vossa Excelência tenha muita paz. Obrigado, meu irmão querido. Muito obrigado. Querido
amigo Carlos Alberto. Presidente Ari, meus antecipados parabéns pelo seu aniversário. Para mim, que sou econômico com minhas palavras, vou talvez estender um pouco mais pelo carinho que eu tenho por você, que bem antes do nosso convívio aqui no Tribunal de Contas, tanto falei que na certidão de casamento minha está o nome da doutora Lourdes como oficial de cartório. Então, nossos destinos estão conectados há muito tempo, né? Eu lhe quero muito bem e desejo do fundo do coração para você e para sua família muitos anos de vida, saúde, para viver esses anos. Obrigado, meu amigo querido Carlos Alberto. Presidente, Pois não. posso falar um segundo? Sempre. O doutor Érico me perguntou onde é que ia ser o regabofe. A bolacha e o poleguinho. Não tem coragem de assumir a sua, né, a sua vontade de receber essas coisas e joga para os outros. Será sempre no meu coração que vocês têm morada eterna nele. Vocês Eu sabem assumo, disso. excelência, eu assumo. Presidente, pelo decano, está aqui o presente em troca da recepção. Obrigado, obrigado. O que é isso? Uma Senhor bela presidente. gravata, Armani. como sempre. Uma Armani, Cabral. Obrigado. É pra mim? obrigado. Senhor O presidente, aniversariante. Eu aceito na sexta-feira. Dá para receber o abraço. Mas eu queria, meus Vai ser amigos, sexta-feira. Pronto. agradecer a todos pelo carinho, a começar pela nossa querida Yara, que embeleza essa Corte de Contas, que dá humanidade acima de tudo, leveza, minha querida amiga, amiga da minha família, que é uma pessoa de um coração, de uma generosidade acima de tudo. Quero agradecer ao conselheiro Érico, ao conselheiro Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Josué, Mário de Melo, ao procurador, a todos os senhores servidores, dizer que eu aprendo a cada dia e confesso que, ao longo desses 8 anos aqui, eu tenho procurado compartilhar cada vez mais experiências de vida, mas os senhores têm sido muito generosos comigo, me ensinando, e muito, a melhorar como pessoa. Eu confesso que eu cheguei aqui uma pessoa, e cada dia aqui que eu saio um pouco melhor. E quando vocês falam do Bernardo, vocês tocam profundamente no meu coração, que eu costumo brincar com os outros irmãos, que o Bernardo é a evolução da espécie. O Bernardo é o terceiro filho, e aquele terceiro filho que já não era mais esperado, né? Uma diferença muito grande, os irmãos já estão na 19 anos, 17 anos, e o Bernardo agora que vai fazer 10. E é impressionante a diferença do temporão para os demais e o amadurecimento de uma criança que talvez tenha tido dos pais uma maior atenção, a convivência, e realmente ele é uma figura, como bem dito pelo meu querido irmão, conselheiro Érico. Como é o nome dele, Célio? Bernardo, acho que o talento começa pelo Tá nome, surdo, né? é? Tá surdo, é? Eu gosto de Tá enfatizar. Já tem outro ali, Bernardo. Está É proliferando os verdade. Bernardo. Olha, Cuidado. e a sabedoria do nome não foi minha, foi o único nome que a André escolheu, viu? Então, ela é sábia na escolha do nome, e ele é sábio, inclusive, na rádio que escuta, que é difusora. E ele fica praticando, é um radialista, e fica imitando o Valdir e tal, e cobra alô do Valdir. É uma figura. Mas, meus amigos, não irei me alongar muito. Mas, ô, presidente, o Bernardo não é em relação a mim, é em relação ao meu pai, entendeu? Mas, Aquele olha, é nome forte. o talento de Vossa Excelência é a evolução da espécie. Vem do pai e vai para o filho. Isso aí é como digo, vai melhorando a cada dia. Meus amigos, mas as minhas palavras são de gratidão. Gratidão ao meu querido Josué, que coloca no papel muito além do que mereço. Muito obrigado, Josué. Muito obrigado de coração. E a todos os queridos amigos que assinaram, a minha eterna gratidão pela generosidade de todos. Muito obrigado mesmo. Meu querido Júlio, que é meu irmão de longas jornadas. Olha, eu não quis cometer essa ousadia de chamar de tio Júlio, até para não ofender o tio Érico, que foram colegas de turma da minha mãe, mas o carinho na realidade, com o Júlio, é mais do que isso. Já fomos companheiros também de grandes batalhas,
Já caímos de avião juntos, poucas pessoas sabem disso, em Itacoatiara. Então, nós temos muitas aventuras. E o Mário é um amigo também de lá se vão mais de 20 anos. Sempre essa gentileza, essa, posso dizer, essa fidalguia e essa habilidade, essa ternura. O Mário, se alguém está com raiva do Josué e manda um recado desaforado para o Josué pergunta, ei, o que foi que ele falou? Ele falou que você é uma pessoa maravilhosa, que ele tem um carinho muito grande por você. Aí o Josué vai dizer para aquela pessoa, mas você é isso e aquilo. Aí o Mário vai devolver o recado. E assim, o que o Josué falou? Ele falou que está cada dia mais apaixonado por você, que o sonho dele é compartilhar com você os melhores momentos do mundo. Então, o Mário ele não consegue não fazer o bem. É da essência dele. Não consegue não fazer o bem? Não fazer o mal. Não fazer o mal. Ele não consegue... Não, ele só faz o bem. É um diabético afetivo, muito bem dito pelo Josué. Mas, meus queridos, resumindo, muito obrigado a todos pela paciência que os senhores e senhoras me aturam ao longo desses 8 anos e me ensinam a cada dia que nós estamos aqui compartilhando esses momentos de coleguismo, de trabalho nessa Corte de Contas. Muito obrigado. Ainda está facultada a palavra, se alguém quiser fazer uso. Dia 28 é dia do funcionário público, o Mirtio está me lembrando, só que seguindo a determinação do governo do Estado e da Prefeitura... Dia 30, né? Eu já não sei mais de nada. Presidente, decidir essa... Também não sei mais como Então, não sei mais de nada. Então, vamos decidir Bom, depois... Nós seguimos o Estado. Vamos, então, decidir depois como é que nós iremos fazer. A princípio, eu tinha conversado com o conselheiro Iara. Sim. Sim, tá bom. Nós decidimos e comunicaremos na intranet. Está facultada ainda faz indicações de propostas. Com a palavra, conselheira Iara. Senhor presidente, eu Pois não. estive na sua ausência na presidência do tribunal e, diante de inúmeros expedientes, Sim. nós recebemos um da revista Veja pedindo informações a respeito da Arena da Amazônia. E quero dizer a Vossa Excelência, ao plenário, que o conselheiro Lúcio se aposentou, esses processos ainda continuam na DICOP, e como há uma determinação para que os processos do conselheiro Lúcio fosse designado ao conselheiro que substituísse, eu quero dizer que o processo eu não posso dar saída se não chega no meu gabinete. Todos têm conhecimento de que os processos que chegam no meu gabinete não passam mais de 30 dias e tenho todo cuidado com isso. Gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência, já tive conhecimento também que tem um parecer do Ministério Público, que é o João Barroso, o procurador, que Vossa Excelência determinasse, dando ciência ao Tribunal Pleno, que em 48 horas esses processos pudessem chegar ao meu gabinete para que fossem trazidos a julgamentos. Será atendido vosso pedido. Estou determinando providências o mais rápido possível que esse processo venha a julgamento, como também, conselheira, solicito que a Corregedoria tome as devidas providências para saber por que esse processo está há tanto tempo sem chegar ao vosso gabinete na DICOP. Que seja apurado pela Corregedoria e que, de pronto, nós possamos ter esse processo maduro para que seja julgado por esse colegiado. Obrigada. Continuamos na fase de discussão e propostas. Com a palavra, o conselheiro Érico. Inicialmente, bom dia, e eu também gostaria de fazer um registro sobre a data em que se comemora o Dia do Servidor Público. Na realidade, o servidor público, apesar de muitas vezes mal entendido, muitas vezes
considerado, infelizmente, um pária, alguém que começa a ser associado com quem tem apenas um emprego, e que tudo isso não, na minha opinião, que tenho 30 e tantos anos de serviço público, não corresponde à verdade. Em todos os setores da vida, há bons e maus profissionais. Não é diferente no serviço público, e, por isso, eu sempre gosto de prestar as minhas sinceras homenagens aos nossos servidores. A mim mesmo, porque me considero um servidor público antes de mais nada. Então, minhas homenagens, minhas parabenizações ao servidor público. Depois, ao próprio Tribunal de Contas, que acabou de completar 66 anos. Completou ontem, não é? Qual é a data? Não, foi dia 14, Excelência. 14. 14 de outubro. Mas que não vi registros aqui no Pleno sobre o aniversário do tribunal, e o tribunal completa 66 anos, já falei, é um tribunal que se moderniza, é um tribunal que tenta avançar, é um tribunal que se planejou, que tem se planejado, né? Que tem aí algumas conquistas que poucos órgãos têm. A ISO, um processo de certificação que iniciou com o conselheiro Júlio Pinheiro, uma escola de contas que começou antes, mas que ganhou muito impulso com o conselheiro Júlio Pinheiro, comigo, com todos que se seguiram, um tribunal que tem, hoje, um julgamento eletrônico, um julgamento célere, um julgamento nas câmaras, por exemplo, todos nós somos testemunhas de que as aposentadorias estão sendo julgadas com meses dentro do tribunal, coisa que não acontecia assim, e, portanto, merece também o Tribunal de Contas, o conjunto dos servidores do Tribunal de Contas, merecem as minhas homenagens, as minhas parabenizações. Temos problemas, como em qualquer lugar, mas eu sou daqueles que defendo intransigentemente o tribunal naquilo que ele merece ser defendido. Faço as minhas críticas sempre públicas, sempre na sessão do Tribunal Pleno ao tribunal, quando, eventualmente, nós temos problemas a serem resolvidos, e eu também não poderia deixar de registrar, portanto, a minha felicidade de fazer parte do tribunal quando ele completa 66 anos. Mas, senhor presidente, além disso, eu queria pedir ao Tribunal de Contas que nós marquemos a data de apreciação das contas do município de Manaus, referentes a 2015, desde já, e quero sugerir a data de 13 de dezembro. E, embora eu quisesse ter trazido estas contas para julgamento ainda antes mesmo do final de novembro, isto não é possível, e não é possível porque o município de Manaus tem reiteradamente solicitado prorrogações de prazo para cumprir diligências do tribunal. O próprio prefeito pediu já 2 prorrogações que foram concedidas por mim. O que é importante é que, ao menos, o prefeito respeitou o prazo dado inicialmente e, no decorrer do prazo, solicitou prorrogação. Mas o que não aconteceu, infelizmente, com o procurador-geral do município, que também notificado por 2 vezes, não atendeu a nenhuma das notificações. E somente, eu até havia feito, a partir de uma informação da Compref, eu havia solicitado a autuação de um expediente e iria trazer hoje esse expediente para propor uma multa ao procurador-geral do município, mas tomei conhecimento de que houve uma resposta, finalmente, nem foi dada por ele, diga-se de passagem, quem me respondeu foi a senhora subprocuradora adjunta do município de Manaus, a doutora Maria de Lourdes Lobo da Costa. Foi ela que se dignou a
responder ao tribunal, porque o procurador-geral mesmo não respondeu. E, por conta disto, nós estamos atrasados, né? Houve pedido de prorrogação do prefeito, houve pedido de prorrogação do secretário de Fazenda, houve pedido e não houve sequer resposta do procurador-geral do município. As coisas estão assim. E, por conta disso, quero registrar, é que haverá atraso na apreciação das contas de Manaus. Só não adianto aqui alguns assuntos, porque pode soar como uma observação fora dos autos. Mas solicito, portanto, ao Tribunal Pleno que agende a sessão para o dia 13, salvo se alguém tiver outra sugestão ou tiver algum impedimento, no dia 13 de dezembro. Eu sugiro 13 de dezembro, porque é data da nossa própria sessão ordinária, para que não haja necessidade de vir uma segunda vez. Nós podemos fazer antes da sessão ordinária, e essa é a minha sugestão, que peço a deliberação agora do Tribunal Pleno. Em deliberação, Plenamente de acordo, Excelência. conselheiro Júlio Cabral. De acordo, Excelência. Conselheiro Iara. Conselheiro Mário de Mello. De acordo, presidente. Todos de acordo, por unanimidade. Senhor presidente, só para o adendo, é porque na hora que foi falado com relação ao processo da Arena da Amazônia, eu quero pedir à conselheira Iara que me faça a informação do número do processo para que nós possamos oficiar quem de direito. Correto? E, aproveitando o ensejo também, já que nós todos estamos aí a comemorar o Dia do Funcionário Público, também externar os meus mais efusivos agradecimentos a todos os servidores do tribunal, que sempre nos ajudaram a conduzir esta casa e que, na verdade, sem esses servidores, nós não teríamos chegado a lugar nenhum. Quando se tenta generalizar em função de eventuais exceções, este é o grande perigo para se fazer injustiça, né? O risco de se fazer injustiça é muito grande. Então, os servidores que estão aqui, todos sintam-se abraçados, cortejados e reconhecidos pelo que vem fazendo a essa instituição que tanto nós queremos bem. Continua facultada a palavra. Distribuição de feitos. Eu também, Excelência. Desculpa, me perdoe, conselheira Iara. Parabenizando todo o servidor público e, principalmente, os do nosso tribunal, nossos colegas há muitos anos, e também parabenizo e repito o que o conselheiro Júlio falou, que gostamos tanto de ser do tribunal. Presidente, eu quero também me associar às palavras dos colegas. Continua facultada a palavra. Excelência, eu pensei que eu tinha me associado, mas me associo de novo. Ok. Passamos à fase de distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral. Lote 4. Conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 8. Conselheiro Érico. Lote 2. Conselheiro Josué. Lote 7. Conselheira Iara. Lote 1. Conselheiro Mário de Mello. Lote 3. Auditor Mário. Lote 6. Auditor Alípio. Lote 5. Julgamentos adiados. Passamos ao processo do conselheiro Júlio Cabral. Nos julgamentos adiados, que há um pedido de vista do conselheiro Mário de Mello, no processo de número 148, versam os autos sobre recurso de revisão interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores de Educação, Delegacia Sindical de Iranduba,
Há um pedido de vista sem nenhuma manifestação do auto de Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello, registrando o impedimento da conselheira Yara Lins dos Santos, Rodrigues dos Santos. Vossa Excelência vai se manifestar, conselheiro Mário de Mello? Não, senhor presidente, eu vou me manifestar acompanhando a posição do conselheiro Érico de Estevam. Conselheiro Érico. Posso esclarecer? Pode, Excelência. Bom, este processo, na realidade, houve uma sustentação oral Exatamente. e o conselheiro Mário de Mello demonstra que está mais avançado agora no tribunal do que todos nós, Sim. porque saltou na frente e identificou. É um lince. Que coisa! Que coisa. Mas veja bem, ele está certo. Esta sessão não pode, esse processo não pode ser julgado porque o quórum, então, foi Érico presidindo, Vossa Excelência, eu acho que não estava, Júlio Cabral, Josué Filho, Mário Manuel Coelho de Mello e o auditor convocado, impedida a conselheira Yara. Então, não há o auditor, não está, então, creio que devemos adiar de novo. Vossa Excelência entendeu, conselheiro Júlio? Entendido o câmbio. Entendi o pedido, só não entendo esse adiamento. Ah, meu amigo, mas é assim, tem que vir ao tribunal. Não, sim. Enquanto as pessoas não vierem ao tribunal, não vai haver julgamento. Foi voto. Eu estou aqui todo dia. Passamos ao processo de número 10.972/2015. Relator, eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, onde há a solicitação de vista da eminente conselheira Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos, que não se manifestou nos autos. Há o voto já conhecido do conselheiro Júlio Pinheiro com relação à CP. Pergunto se a senhora conselheira vai se manifestar. Então, está pacificado, aprovado por unanimidade o voto do eminente conselheiro Érico, registrando o posicionamento do conselheiro Júlio Pinheiro com relação à CP. No processo de número 2340, também há uma manifestação da conselheira Yara que não está no sistema. Pacificado, está aprovado o voto de Vossa Excelência, conselheiro Érico. No processo 10.039, do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, há um voto vista da conselheira Yara. E há um voto do conselheiro Érico. Concorda com o voto do relator, acrescentando determinação a CEPLED para que CEPLENO para que oficie ao Ministério Público Estadual imediatamente após a publicação da presente decisão para fins de apuração de improbidade administrativa. Pergunto ao eminente conselheiro Josué, pleno acordo, estão pacificados, está aprovado com o posicionamento encampado pelo relator. Passamos agora à pauta a julgar, onde a pauta dos ordinários, onde temos, na pauta do eminente decano, 4 processos. No de número 10.833, prestação de contas de Maria Barroso da Costa, prefeita municipal de Pauini, há um voto de destaque do conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, concorda no mérito com o relator, todavia entende que deverão ser acrescentadas as seguintes determinações. Determine a Câmara Municipal de Pauini que cumpra no artigo 127, inciso 5º e 6º do parágrafo 7º da Constituição do Estado do Amazonas, o seguinte: em especial, o prazo de 60 dias para julgamento de contas. 3.2. O envio ao Ministério Público Estadual das peças processuais necessárias à determinação da necessidade de investigação e apuração do ato de improbidade administrativa. 3.3. Comunicação à Prefeitura Municipal para que envie os devidos procedimentos para a devolução imediata aos cofres municipais, tendo em vista que, no julgamento de contas da gestora, a prefeita, a senhora Maria Barroso da Costa, foi julgada em alcance no valor de R$ 3.917.822,54 e de R$ 904.434,31. Pergunto se o eminente decano acata as ponderações do conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva. Excelência, eu acato as 2 primeiras. Eu só não concordo muito com encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual.
No meu gabinete não funciona assim, mas de resto não há problema. Passamos à votação do item ao Ministério Público, senhores. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro com relação ao item de encaminhar ao Ministério Público? Encaminhado. Como vota o eminente conselheiro Josué? Como vota a conselheira Yara? Com a lei, não. Com o relator. Com o relator? Sinto muito, Como mas vota o conselheiro Mário de Mello? Com o conselheiro Érico, senhor presidente. Então, 1, 2, 3, 4. Vencido o relator com relação a este item. Então, passa a ser... É só o item? Então, passa a crescer o item por maioria. E vencido o conselheiro Júlio Pinheiro com relação à ACP. No processo de vossa pauta, conselheiro decano, o processo de número 10.721 de 2015, há um voto do conselheiro Júlio Pinheiro com relação à ACP, que será feita a devida ressalva. No demais, está totalmente aprovado vossa pauta, sem nenhuma ressalva. Na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, está totalmente aprovada, exceto o processo Excelência. de número... Mas no processo anterior há um destaque meu também. Desculpa, excelência, será que eu... 10.721. Não consta para mim, excelência, então a assessoria falhou, me perdoe. Também não consta para mim. Mas por que não entrou? Tá. Bom, estão me dizendo que não houve registro no sistema. Paciência. Mas o destaque era para oficiar, mas o mérito é o mesmo. No mérito eu concordo. Pela aprovação... Então, ponto. Estou bem, está bem. Pode prosseguir, Na excelência. pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro, estão todos os processos aprovados por unanimidade em vosso posicionamento, exceto o processo de número 11.870 de 2015, que é uma solicitação de vista do procurador Carlos Alberto. Na pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, há uma solicitação de vista no processo 2.186 por parte... Só para esclarecer, eu pedi vista porque é um processo físico, então eu não tenho como verificar a tempestividade dessas questões. Pede Ele me vista. deu mesmo, Pedi então? vista. Então, você pediu vista disso aqui? Foi. Então, vista do processo 2.186. Os demais estão todos aprovados de acordo com a pauta do eminente conselheiro. Na pauta do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, 1299 retirado de pauta. E os demais estão todos aprovados de acordo com o vosso voto condutor. Na pauta da eminente conselheira, vice-presidente, conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, está retirando de pauta o processo 2325 de 2013. No processo de número 1455 de 2008, prestação de conta do senhor Marco Aurélio de Mendonça, secretário da CEMINF, existe um voto do conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, que concorda com a relatora quanto ao mérito do julgamento das contas, todavia entende que considerem alcance o senhor Marco Aurélio de Mendonça no valor de R$ 16.034.340,46, do valor indicado no item anterior. Considerem alcance a empresa LAG, Engenharia, no valor de R$ 201.961. Considerem alcance a empresa ETAN, no valor de R$ 1.192.092,512,75. Considerem alcance a empresa WP Construções e Comércio, no valor de R$ 8.014.467,85. Pois não? Considerem alcance a empresa Soma, no valor de R$ 4.475.322,72. Considerem alcance a empresa Econcel, no valor de R$ 2.150.000.
Este é o voto, destaque do conselheiro Érico. O voto da eminente relatora julgue irregular a prestação de contas em alcance e considere, eu julgue a prestação de contas em análise, considere em alcance o senhor Marco Aurélio de Mendonça no valor total de 16.034.340,46 centavos. Multe o senhor Marco Aurélio Mendonça no valor de 8.768,25 centavos. Essa é a diferença é que o conselheiro Érico, ele faz um rateio com quem pode pagar, que são as empresas. Pegando aqui o furo do Paracuba, fazendo aqui uma análise. E o meu voto é que fique apenas ao prestador de contas a responsabilidade do alcance, ou seja, 16 milhões. Ele era o responsável e, no meu voto, é que ele proceda assim e fique com a responsabilidade do dinheiro indevidamente aplicado. Senhor presidente, só para defender o meu ponto de vista, que é o seguinte, nós estamos divergindo apenas quanto à responsabilidade na devolução. O valor do alcance foi fixado no voto da eminente conselheira, que é de 16 milhões e 34 mil. Só que esse valor decorre de obras não realizadas, de medições feitas que não equivalem ao que está lá, enfim, esse tipo de coisa. Ou seja, houve o pagamento, pelo menos é o que está no processo, houve o pagamento desses valores a essas empresas, mas a obra não foi feita, ou foi feita a quem? Então, que o responsável lá tem as suas... que o agente, o secretário, é responsável, eu não tenho a menor dúvida. Mas se houve a demonstração de que não houve a obra e a empresa recebeu, então a empresa também recebeu um valor que não podia ter recebido. E, portanto, na minha análise, é solidariamente responsável. Ela que demonstre, por exemplo, que fez a obra ou que não recebeu aquele valor, pode ser que ela venha aos autos e diga, olha, eu não recebi esses valores, não. Foram outras pessoas que receberam esse valor. Isto não é problema mais nosso. O problema é que há um desvio, há a constatação de que estas obras ficaram a menor e o objetivo é buscar o ressarcimento desses valores. E, na minha opinião, só se consegue isso envolvendo as empresas que participaram juntas do desvio desses recursos. E, por isso, a minha proposta é que, solidariamente, cada uma delas responda no seu quinhão, né, na sua parte. Presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo, por gentileza. Concedido pedido de vista, eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo. Muito obrigado, presidente. Que seja anotado o quórum. Plenário sem os auditores. E passando à pauta do conselheiro Mário de Melo, todos os processos de Vossa Excelência estão aprovados sem nenhuma manifestação do colegiado em sua plenitude. Nossa próxima reunião será dia 8, em horário regimental. A administrativa teve um problema na digitação e realmente não teremos hoje. No mais, é agradecer e desejar para todos... Senhor presidente, só antes de acabar, Sim. queria lembrar os membros da primeira Câmara que nós teremos imediatamente uma reunião, uma sessão. Sim, ok. Obrigado. Obrigado a todos. Nossa reunião está encerrada. Ou não, desculpe. A respeito dos pedidos de vista, quando os conselheiros estão ausentes da sessão, e já que nós estamos todos os conselheiros aqui presentes, eu gostaria que ficasse decidido com relação se nós podemos pedir vista ou não quando estivermos ausentes da sessão. Eu faço, nesse momento, abro as discussões. Senhor presidente, Com a palavra, o conselheiro Júlio Pinheiro. eu pessoalmente fiz ponderações na sessão passada. Nós, quando implantamos o voto eletrônico aqui no tribunal, foi exatamente com essa possibilidade de que nós pudéssemos fazer destaques
estando fora do tribunal, estando em casa, estando em outro estado. Obviamente, se nós estabelecermos um critério de quem estiver de férias acima de 10 dias, por exemplo, porque o destaque ele pode ser feito quando o processo for colocado à disposição de todos os conselheiros, ou seja, for colocado no sistema, e, de repente, se faz o destaque e, em seguida, essa pessoa entra de férias por 10 dias, por exemplo. Eu não vejo nenhum prejuízo, até porque a essência do voto eletrônico foi exatamente no sentido de que nós pudéssemos fazer consultas à distância, fazer destaques à distância, e a dúvida foi levantada em função de um destaque proposto pelo conselheiro Érico, que eu defendi que deveria ser respeitado o destaque, por considerar que, não, pelo fato de não estar fora de Manaus, inclusive estava no eventual Alacefes, no exterior, mas que não impedia que nós considerássemos o destaque, e como assim deve ser feito, na minha visão. Como? Destaque e pedido de vista, porque eu posso pedir vista no processo a partir do momento que ele entra no sistema e, eventualmente, enfim, ter um compromisso que surgiu. O presidente, por exemplo, ou qualquer um conselheiro, tem um evento que deveríamos ir representar o tribunal e, de repente, não poder estar na sessão, nem por isso o destaque pode deixar de ser considerado. Então, na minha visão, o voto eletrônico ele nasceu exatamente com essa função principal, que nós tivéssemos acesso de qualquer parte. O conselheiro Érico estava fora do Brasil, mas teve acesso a esse voto porque acessou o sistema. E não vejo nenhum problema em que ele possa fazer o destaque e esse destaque ser apreciado após o retorno dele. Nós fazemos isso constantemente em situações muito similares, já fizemos isso aqui muito recentemente, até porque o destaque colocado, ainda hoje, nós não apreciamos um processo que o auditor está a serviço do tribunal, se alguém foi para o interior, alguma coisa nesse sentido. Então, não foi apreciado porque não estava presente. Tem na mesma dimensão o destaque com relação àquele que o propõe. É a minha visão, senhor presidente. Excelência, eu só queria que ficasse decidido, e como semana passada não havia essa decisão, eu achei por bem esperar todos os conselheiros para poder haver a decisão no plenário. Ainda está facultada a palavra. Por favor, Vossa Excelência. Excelência, eu concordo um pouco com o Júlio Pinheiro, com o conselheiro Júlio Pinheiro, mas eu acho que tem que ter um prazo, porque, senão, a coisa foge do controle. Acho que tem que ter um prazo razoável, não é? Sim. Para tornar sem efeito tanto o voto destaque como o voto... Tanto o destaque como o voto Eu acho que, em casos de não ser por motivo de férias, esse não há o que questionar. Não, por Nas motivo férias, se o cidadão, se algum conselheiro pedir fizer o destaque, se fizer o destaque antes de entrar de férias, por exemplo, o processo Já entendi. disponibilizado. Não, aí não se há... nós estabelecermos Desde um prazo, que tenha um prazo, exato. um prazo razoável, não de há minha problema. parte não tem nenhum De problema. minha parte não há problema, desde que A haja partir um do prazo. momento em que faz o destaque, é porque a matéria a ser discutida Merece. e que pressupõe o de relevância. Né? Os senhores me permitem eu propor uma resolução? Vamos lá para a Comissão de Legislação. Eu entendo que é complexo, até para definir prazo. Na Comissão de Legislação, tira-se uma resolução onde contemple e ouça todos os conselheiros, os senhores apresentem as propostas. Eu entendo, não é por escrito, aí fica uma coisa já pacificada. Eu acho importante, presidente, mas, veja só, concordo integralmente que nós possamos aclarar isso, mas as regras já estão no regimento. Primeiro, é claro que ninguém está falando aqui de destaque ou pedido de vista de quem está de férias ou de licença, porque as férias e a licença interrompem o exercício, né, o exercício da função de conselheiro.
tanto que assume outro no lugar, às vezes. Não é? Bom, primeiro. Segundo, o nosso regimento interno diz o seguinte: aos membros do Tribunal de Contas, aos membros do Tribunal e ao Ministério Público, é assegurado o direito de vista do processo, vírgula, em qualquer fase do julgamento. A partir do momento que entrou em pauta, começou o julgamento. Se entrou em pauta e eu estou no exercício do cargo, eu posso pedir vista. Eu sinalizo a vista. E é como disse o conselheiro Júlio Pinheiro, o objetivo do processo eletrônico é exatamente permitir esse tipo de coisa, senão não tem cabimento. De férias não pode, como eu estou dizendo, se estiver de férias eu não posso participar do julgamento. Não, no exercício das férias, não. Agora, desde que peça antes... Se pediu antes... Antes das férias. Das férias é Antes outra das situação. férias. Ele está no cargo. Antes das férias, ele está no exercício do cargo. Agora, eu entro de férias e fico lá da China. Não. Aí não. Aí é outra história. Mas eu estava no exercício do cargo e na República Dominicana. Excelência, mas Vossa Excelência não concorda que um prazo cai bem? Prazo para quê? Eu queria saber qual é o prazo. Para devolver o processo? É. Não, ou para o voto visto, ou para o... Não, Excelência, estando de férias não é possível, Excelência. Agora, se pediu antes das férias, tudo bem. Estando de férias, ele não está nas atividades. É que nós aqui... Perfeito. E ele fica com quanto tempo quiser? Não, já Não, está no Excelência, regimento. olha só o parágrafo 6º. Está tudo no regimento. O problema é que precisa... Parágrafo 6º. O conselheiro ou representante do Ministério Público que, por qualquer motivo, não puder comparecer à sessão, deverá formalizar a desistência do pedido de vista, encaminhando o processo ao relator. Isto na sessão subsequente, porque nós temos um prazo. Eu peço vista e diz o regimento que na sessão subsequente eu tenho que devolver. Se não puder, eu devo pedir ao presidente a prorrogação. Está tudo aqui. Se eu não puder fazer nada disso, eu devo desistir e devolver o relator. Pronto. E não existe esse pedido por parte do... Agora, o que nós precisamos ter, concordo com Vossa Excelência, é um maior rigor no controle destes prazos de devolução de processo em vista. Né? Sim, porque essa já é a terceira ou quarta e o conselheiro auditor Alípio não se manifestou em desistir em alguma coisa. Não, Continua. Excelência, ele é o relator. Naquele Ele, nesse processo, caso, ele é o ele é o relator. É tá outra bom. Eu só situação. pedi Tá uma bom, vista. tá bom, tá É bom. outra situação. Ok. Estando de férias, obviamente, eu acho que é consenso que ninguém pode, estando de férias, pedir vista por esse ou por aquele motivo. Não há como. Mesmo estando, como diz o conselheiro Érico, na China. Não há essa possibilidade. Porque ventilaram a hipótese de alguém estar na China. Mas veja bem, senhor presidente, a propósito, Pois não, e Excelência. já que nós estamos aqui, os 7 juntos, nós precisamos... Eu estou muito preocupado com essa questão da saúde no estado do Amazonas. Aliás, não sou só eu acho que todo mundo, Todos não é? nós. Todos nós. Há uma operação em andamento, há muitas informações, e eu fiz uma consulta ao site do tribunal sobre as prestações de contas da CESAL, e infelizmente o Tribunal de Contas está atrasado nisso. Não é? Eu acredito que nós devamos dar prioridade, né, a esses processos, a verificar por que esses processos estão pendentes. Há uma denúncia aí nos jornais sobre um desvio fabuloso de recursos. Se é verdade ou não é para ser apurado. Eu não estou aqui antecipando qualquer dedução, mas que é fabuloso o desvio. Concordo com Não é? Vossa Excelência. E aqui eu gostaria de pedir uma força-tarefa, se necessário, força do tribunal, para jogar as contas prioritariamente do Estado e do município da área de saúde. Nós temos que passar à frente do que for, ver quem são os relatores, não sei quem são, e o mais rápido possível fazermos com que essas contas, eu não sei nem quais são os anos que estão atrasados, pediria até que nós pudéssemos fazer esse levantamento, para na próxima sessão já termos datas para os próximos julgamentos, tanto na saúde quanto no município. Perfeito. Eu acho que Senhor isso aí é de presidente, bom só um dado. Eu tenho tido notícias, e acho que todos aqui, cada um deve ter tido alguma informação. Eu tenho tido notícias porque, em que pese não ter utilizado nenhum expediente para tentar agilizar as coisas, eu tenho um irmão que precisou fazer uma cirurgia e foi ao hospital para fazer a cirurgia, não fizeram a cirurgia porque não tinha material. Está aguardando e correndo risco de vida, inclusive. A última intervenção que essa Corte de Contas fez, nós viramos mediadores.
conselheira Yara estava presente, o conselheiro Josué, entre os médicos, a direção do Francisca Mendes, a Secretaria de Saúde, eram a Unisol, não era isso, conselheira Yara? Cirurgias cardíacas. Cirurgias cardíacas, os cardiopatas, uma fila gigantesca, se eu não me engano, o procurador Carlos Alberto estava presente. E parece que o SECOM, que é que nós viemos a fazer mediação também. Então, o Tribunal de Contas está assumindo uma função que entendo eu que não é nossa, mas nós vamos ter que intervir na saúde. É lamentável isso aí. É assustador o que está acontecendo na saúde pública do Estado do Amazonas. Presidente, diante de todas as cobranças que o tribunal tem feito, o tribunal ainda sai nas páginas como o Ministério Público Federal cobrando o tribunal e a Assembleia. É muito cômodo, né? Cobrar, então nós temos que puxar aqui o tanto que já fizemos. Eu, inclusive, vou há pouco, assim que acabar a sessão, reunir com toda a nossa assessoria para mostrarmos o tanto de representação. Recebemos há pouco, inclusive na minha ausência, Vossa Excelência, o procurador Carlos Alberto, os concursados que não foram chamados. São ações assim que eu já nem me lembro tantas que foram feitas com relação, o procurador Carlos Alberto já recebeu inúmeras vezes, tomou depoimento aqui, o procurador Rui Marcelo, de demandas que não tem fim com relação à área de saúde. Agora, enfim... E eu estou vendo aqui, Excelência, que, veja bem, as contas de 2011 já foram apreciadas pelo conselheiro Josué Filho. As contas de 2012 já foram apreciadas pela conselheira Yara. Estão pendentes, isso é razoável, até 13. aqui vai razoável, 13 e 14, que são da conselheira Yara e do conselheiro Josué. Mas 13 e 14 são anos para o volume da Suzana. Mas tem umas de 2010 que não foram apreciadas. Quem é o relator? Auditor ausente ali. Hã? O de lá. 2010 e qual é a outra? Não, 2010 é o que está pendente. É o que está pendente. E do município, Excelência? Eu consultei aqui a Suzana. Quer que eu consulte do município? Demora um pouco, porque o negócio aqui está difícil. Presidente, enquanto o conselheiro Érico consulta, graças a Deus que foi colocado que o tribunal, graças a Deus, não está tão atrasado na área de saúde, exceto o ano de 2010, de responsabilidade do auditor Alípio Reis Firmo Filho. E eu queria que Vossa Excelência me permitisse fazer uma indagação ao eminente procurador Dr. Carlos Alberto, a quem respeito, inclusive, pelo aspecto intelectual. Me parece que o Ministério Público provoca o Tribunal de Contas e a Assembleia num recurso federal. Eu pergunto, ele bateu na porta certa ou bateu na porta auxiliar? O Ministério Público Estadual? Não, o Ministério Federal está acionando, pedindo ao nosso Tribunal do Estado e a Assembleia Legislativa que apure responsabilidade de recursos federais, dos repasses federais. O senhor tinha que ver o caso concreto, Não, eu quero... né? Não, nós não temos competência, Excelência. Eu que gostaria de ouvir isso do procurador, Na realidade, porque senhores, a nossa competência é auxiliar. Não, eu recebi o e-mail, na realidade, Recursos eu ainda não federais, analisei a tribunal tem fundo. competência. Por um e-mail que me chegou na minha caixa postal, eles falam que é uma mistura de recursos estaduais com federais que estão migrando em contas. Faz sentido o que ele está. E eu acho o seguinte, que não é... Nós temos que apurar. Se tiver estadual, Nós sim. temos que apurar. Separar o... Sim, o que ele fala é migrar de várias contas, recursos estaduais e federais. Eu acho que não é... Eu acho que, cá para tem que nós, ser apurado. será que pedido também ao Tribunal de Contas da União que o fizesse? Deve ter feito. E o que se vê aí é que existe realmente um desmando muito grande. É uma força-tarefa, né, dos dois, então. É uma força-tarefa que eu falei há pouco. Dos dois. A nossa relação Do com as Tribunal de com as Contas da União e do estruturas é muito Estado. boa. A rede de controle já... É que eles não divulgam, mas a base de todas essas operações saiu do esforço dos nossos servidores, dessa Corte de Contas. Faltava uma lealdade, faltava uma melhor divulgação, que tudo chega mastigado com o trabalho dos nossos funcionários nos 61 municípios do interior da Presidente, eu capital. só provoquei esse assunto porque quem lê a matéria pensa que é de mas isso única é e exclusiva inevitável. responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado apurar o repasse de recurso federal para a Suzana. Mas é inevitável.
Via É porque SUS. as pessoas... O Tribunal de Contas não é polícia. O Tribunal de Contas aqui, para saber os recursos que são recursos públicos da FEAM, nós não conseguimos, porque há toda uma discussão, porque isso é sigilo bancário, sigilo não sei o quê, sigilo de recurso público eu não conheço. Não tem. E nós temos dificuldade. Agora não é, já presidente? conseguimos, conselheiro. Hã? Já entregaram. Pronto, mas depois de muita confusão. Depois de Agora, muita nós não briga. somos polícia para grampear telefone, nós não somos polícia para isso. Então não se vai descobrir realmente nunca certas coisas se não for através de uma investigação policial. É claro que nós sabemos que a polícia, com frequência, nos pede a análise técnica do que eles encontram. Agora, nós não somos polícia e não temos o poder que a polícia tem, nem o judiciário tem, de quebrar sigilo telefônico, sigilo bancário, sigilo fiscal, e nós aqui fazemos o que podemos fazer. Agora, o que precisamos, é isso, é verdade, é fazer as coisas num prazo razoável. O que não dá é conta de 2010 da Suzan estarem sobrestadas. Porque estão sobrestadas, senhor presidente, essas contas. Não sei por quê, mas estão. E quanto, Vossa Excelência me pediu informação quanto ao município, Ari, é que Vossa Excelência me pediu informação quanto ao município. Eu peço até que Vossa Excelência peça à Secretaria de Controle Externo, não sei se o Pedro está aqui, que corrija a informação, porque está faltando, inclusive, uma informação sobre 2013. O que tem aqui é do ano de 2012, que é da relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro. 2013 não há informação, e 2014 é da relatoria do conselheiro Mário de Mello. Mas são anos que estão ainda dentro daquele prazo, porque do ano de 2012 entra no tribunal em 2013, é bem que se diga, não é? 2012 entra no tribunal em 2013. E as contas do município, as contas de saúde e educação, são geralmente contas difíceis, não é? De serem examinadas pelo volume. Mas está, pelo que eu estou vendo aqui, não estou vendo de quem é a relatoria de 2013. Não está. Eu vou tomar essas providências agora, senhores. Tá? Algo mais, senhores? Podemos encerrar nossa sessão? No mais, agradecer a proteção de Deus e desejar a todos uma boa tarde.